tão sozinho. Porque tudo é tão triste. O Real Gabinete Português de Leitura foi fundado em 1837 por um grupo de 43 imigrantes portugueses, para promover a cultura entre Portugal e sua capital do Império, Rio de Janeiro. Hoje contém 350 mil volumes. Dom Pedro II fez a cerimônia de colocamento do primeiro bloco de pedra, a pedra fundamental, e a princesa Isabel, juntamente com seu marido, o Conde d'Eu, inaugurando em 19 de setembro de 1887 a biblioteca. Aberta ao público desde 1900, o Real Gabinete tem a maior coleção de obras portuguesas fora de Portugal. Obras raras, como várias versões de Os Lusíadas, de Camões. O Museu Nacional de Belas Artes foi criado porque, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram consigo várias obras de arte e eles sempre foram muito ligados à arte. Então, o museu foi criado em 13 de janeiro de 1937 e inaugurado em 19 de agosto de 1938. Projetado pelo espanhol Adolfo Morales de los Rios, usando como modelo o Museu do Louvre, em Paris. Porém, o desenho seria mudado pelo diretor da Academia Imperial de Belas Artes, construída por Dom Pedro I e que atualmente se chama Escola de Belas Artes, e está inserida na Universidade do Rio de Janeiro. Com a criação do Museu de Belas Artes, a coleção da Escola de Belas Artes começou a constituir o acervo do museu. Esse é o Palácio do Catete. O Palácio do Catete foi construído no século XIX, no chamado Caminho do Catete. Hoje conhecido como Bairro do Catete, localizado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, região que surgiu fruto do aterramento de uma área coberta por mangue. O projeto do palácio é datado do ano de 1858, terminando oficialmente no ano de 1866, mas as obras de acabamento prosseguiram por mais uma década. A sede do Poder Executivo do Brasil era o Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Em 1897, quando assume o vice de Prudente de Moraes, Manuel Vitorino, ele faz ali ser instalada a sede do governo. Oficialmente, o palácio foi sede do governo federal de 24 de fevereiro de 1897 até 21 de abril de 1960, quando a capital e o Distrito Federal foram transferidos para Brasília. Palácio do Catete, o abrigo do nosso Museu da República, sede do poder republicano entre os anos de 1897 e 1960. Por ali passaram nada mais do que 18 presidentes da República e ocorreram alguns dos mais importantes acontecimentos de toda a história do país, como as decisões de participação do Brasil nas duas grandes guerras mundiais e o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Outros acontecimentos marcaram a história do Palácio do Catete, inclusive outra morte de presidente e outra declaração de guerra, o falecimento do presidente Afonso Penha em 1909 e a assinatura de guerra contra a Alemanha no ano de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Em 21 de abril de 1960, a capital federal foi transferida para Brasília e a cidade do Rio de Janeiro se tornou o estado da Guanabara. Já que a sede do governo brasileiro estava prestes a se transferir para a nova capital federal, Brasília, a transformação do palácio em museu significou o reconhecimento da sua importância na vida política e social do país e a vontade de integrá-lo ao patrimônio histórico nacional. O Museu da República foi inaugurado no dia 15 de novembro de 1960.
Hoje, o Palácio do Catete é a sede do Museu da República, museu dedicado à história da República Brasileira, com a missão de preservar, investir e comunicar os testemunhos vinculados a essa história, a qual fora proclamada no Brasil em 15 de novembro de 1889. O Jardim Botânico, bastante conhecido no Brasil em função, entre outras coisas, de ter sido uma das ações da família real portuguesa, que chega ao Brasil em 1808, além da abertura dos portos, primeira versão do Banco do Brasil, chegada da Biblioteca Real e a construção e organização de um jardim botânico na cidade do Rio de Janeiro. Esse jardim tem uma conotação muito voltada à família real originalmente. Então, tem vários espaços que têm essa presença, desde algumas fontes d'água, tem estátuas, tem bustos relacionados tanto a essas figuras da família real, quanto a muitos naturalistas que visitaram o Brasil no século XIX e também visitaram o Jardim Botânico. Como resquícios do Brasil imperial, nitidamente há algo presente das questões ambientais, afinal de contas, se discute e se reflete sobre preservação ambiental, sobre a questão urbana, porque é uma floresta dentro desse cenário todo. A beleza que não é só minha, aqui também passa sozinha.